Olá! Hoje vamos pra review da semana passada de novo. Eu sei que deve estar um saco pra vocês, tá acompanhando tão lento, né? Tipo, eu não costumava, pra quem costumava trazer no mesmo dia a review e ter um gap de distância aí de uma semana, deve estar sendo muito incômodo. Eu peço perdão por isso, mas isso vai mudar. As coisas só precisam se alinhar bastante por aqui. E tá complicado pra mim porque eu não consigo assistir o anime da mesma forma que eu conseguia assistir antes. Então eu faço react todas as semanas, o pessoal é prova, mas eu não consigo reassistir ele das formas que eu costumava fazer pra pegar alguma referência, alguma coisa. Então eu não gosto de ficar tão engessado. Apesar do meu conteúdo de review não ser um review assim de humor e ficar fazendo vários cortes, eu gosto de conversar a sério com o Anipoke, né? Pra tentar trazer alguma coisa que a gente pode, sei lá, discutir e debater. Esse episódio, por ironia, ele não foi um episódio tão grandioso no sentido de coisas pra explorar, mas a gente teve evolução, que foi uma evolução importante, que já era esperado, que era da Tinkatuf, da Dot, e finalmente aconteceu. Bora lá comentar um pouquinho sobre esse EP, amanhã temos episódio. Quem tá colado comigo não vai soltar a mão, eu agradeço, mas eu entendo a frustração de eu não estar trazendo no time. Mas de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, tá bom? Bora lá para mais uma review da semana. E me diga aí, você gostou dessa evolução? Qual a sua opinião sobre a evolução? Me diga aí. Bom, lá no Brave Asagi a gente acaba acompanhando os Trovonautas que ficam sabendo que a Sangue e o Onyx estão promovendo as Strong Spheres, né, que são as Hakurian Spheres, para o pessoal. E eles ficam sabendo isso através também do Uruto pelo Rotom Phone. E aí a Liko acaba recebendo uma mensagem do pai do Amichio, que concorda em se reunir com eles e pede para que eles se encontrem no armazém da Exceed, com a esperança de, inclusive, eles conseguirem lidar com as esferas, mas também salvar os 6 heróis. O Roy declara então que eles vão partir assim que o Murdock e a Molly retornarem. Já a Dot vai para o quarto dela atualizar as informações sobre a Strong Sphere, mas o Gimme Ghoul quer que ela e o Quaxwell coletem ali as Gimme Ghoul Coins, né? E aí o Gimme Ghoul sai do quarto e vai até um ponto ali do dirigível, onde ele começa a tentar coletar moedinhas, e a Tinkatuf tá procurando por ferro para usar no martelo dela. E o Gimme Ghoul acaba chegando ali, tentando pegar algumas moedinhas também. E eles vão para a parte de fora. Lá fora eles encontram um Scraft, que acaba meio que atazanando o Gimme Ghoul. E ele meio que tenta pegar as moedinhas assim do Gimme Ghoul, e a Tinkatuf intervém na situação para proteger. No entanto, né, ao voltar ali pro monte de ferro que ela estava trabalhando para tentar aprimorar o martelo dela, ela vê que os ferros foram levados por alguns trabalhadores. E aí ela acaba indo em busca desses ferros. Enquanto isso, a Sangu e o Onyx passeiam pela cidade, eles estão ali meio separados assim, só para lidar com o lazer do dia a dia, e eles acabam sendo cercados por fãs. É um momento muito engraçado. Felizmente, uma mulher acaba salvando eles e revela ser agente deles, levando eles até um flying taxi, igual dos de Galar com o Corviknight. Pois é, o motorista inicialmente se recusa a levar eles dois até o destino deles, que é Paldea, porque ele não gosta muito daquela região, por conta que há muitos predadores de Corviknight. Mas aí ele percebe que é a Sangu que estava a bordo, e aí ele decide que tá tudo bem então levar até lá. Depois a gente volta pro dirigível dos Trovonautas, e lá eles acabam decidindo ir para o destino deles, né, que é encontrar com o pai do Amichio. E ao mesmo tempo a Tinkatuf tá meio deprimida, porque ela vê o ferro que, enfim, se foi, né, ela queria tanto os ferros que ela tava minerando ali, tentando pegar. E aí ela acaba decidindo pular do dirigível e cai na traseira do caminhão que ela viu que estava sendo transportado os ferros dela. E aí ela meio que, tipo assim, deixa o dirigível pra trás. Nesse momento ela acaba encontrando também com os Skill Vets e Gridents que queriam berries, e ela acaba, depois que o caminhão acaba dando uma pausa, ajudando esses Pokémon a pegar berries. Mas aí a Dot percebe que a Tinkatuf não está por ali e pede pros amigos
seguirem em frente enquanto ela vai em busca da Tinkatuff. Ao mesmo tempo, a Tinkatuff observa um Corviknight que está voando ali em cima. E essa cena é hilária porque é o táxi que está levando a Sango e o Onix até a região de Paldea. E nesse momento, a Tinkatuff não perde tempo, ela acaba arremessando uma pedra com a marreta dela e acaba atingindo o táxi e ele cai. É uma cena a la Equipe Rocket muito divertida. E aí a Dot e os seus pokémons acabam observando esse acidente com o táxi Pokémon e vão até lá ver o que tá acontecendo. A Sango e o Onix acabam saindo ali do táxi Pokémon, todos caídos no chão assim, e acabam observando a Tinkatuff segurando algumas penas do Corviknight, porque acertando o Corviknight, ela queria pegar algumas penas dele, porque ela costuma usar penas de Corviknights por conta da propriedade dessas penas, né? Então é uma das maiores predadoras ali de Corviknights. E aí a Dot acaba chegando para surpresa também dos exploradores. E aí, depois, quando ela encontra a Sango no meio do campo, a Sango acaba falando: o que você tá fazendo aqui? Não era para você estar no armazém onde você ia se encontrar com o pai do Amityville? Revelando pra Dot que era uma armadilha. E a Dot precisa informar pra Lico isso. Só que eles vão batalhar, impedindo que a Dot passe essa informação. Então, situação ali difícil pra Dot nesse momento. A Dot tá muito em desvantagem, porque só quem tá batalhando é o Quaxwell. Porque a Tinkatuff tá tentando fazer o martelo dela com as marretadas nas penas de Corviknight. Consequentemente, o Quaxwell fica sozinho. E aí o Gimmighoul acaba decidindo que quer ajudar. Enquanto a Tinkatuff tem tempo ali para fazer a marreta. Então é uma batalha meio louca, mas o Gimmighoul acaba usando Astonish, que a gente acaba, né, vendo que ele tem esse movimento. E aí ele luta contra o Glalie. Mas o movimento tem pouco efeito no Glalie, infelizmente. E aí o Glalie acaba derrotando o Gimmighoul. Mas foi interessante ver a tentativa dele de querer ajudar. Até porque recentemente a Tinkatuff mesmo tinha tentado ajudar ele ali contra o Scraft, né? E depois de um bom tempo de batalha, a Tinkatuff consegue terminar a marreta dela. Só que aí quando ela vai tentar pegar a marreta, ela é muito pesada. E aí ela vai tentando segurar, e até que ela consegue levantar a marreta. E nesse momento é quando ela começa a evoluir. E aí ela evolui para uma Tinkaton. E aí, Tinkaton encerra a batalha contra o Glalie, usando um Brutal Swing. Pois é. Depois da batalha, a Dot acaba lembrando que ela precisa correr para avisar que a mensagem que elas receberam para ir até a Exceed era uma armadilha. E aí, ela vai até lá, e aí o episódio termina já com a Lico e o Roy, já no armazém, lidando com os membros da Exceed, Id e Rubella. E o episódio termina assim. Eu gostei muito da evolução, preciso ser sincero pra vocês. Eu acho que o momento da evolução foi o momento mais interessante aqui. Super emotivo, segue muito ainda o padrão do momento que a Tinkatink evoluiu pra Tinkatuff. Mas é um Pokémon que a gente já esperava que ganharia evolução. Já estava se alinhando essa evolução acontecer a qualquer momento. E ela aconteceu, né? Agora acho que a gente tem ainda mais duas evoluções pela frente em relação a Dot, que é o Quaxwell e o Gimmighoul, que devem acontecer em algum momento. O Gimmighoul começou a mostrar também traços de querer já batalhar, então eu acho que isso vai ser bastante cooperativo em algum momento em relação ao próprio time da Dot, mas também não tenho tanta certeza agora se a Dot deve capturar alguma coisa para o futuro. A não ser que já venha basicamente assim, embalada numa embalagem de presente, né? Tipo assim, completinho, sem ter muito background pra trabalhar. Porque, caso contrário, eu acho que a gente não deve acompanhar uma batalha, uma evolução ou um Pokémon que ainda precisa evoluir dentro do time da Dot. Eu gostei do EP. Pra mim, um episódio interessante. Mas com esse começo um pouco morno em relação a eles terem caído nessa armadilha, eu acho que deixou um pouquinho a desejar. Poderiam ter feito um pouquinho melhor essa ida até a Exceed. Mas tá ótimo pra mim. Eu acho que, de qualquer forma, é importante que eles
de uma vez por todas vão e salvem os 6 heróis. O próximo episódio, o foco deve ser esse. E eu gostei também do fato deles terem revelado essa agente, né? Tanto pra Sango quanto pra Onyx, porque eles são as pessoas que estão fazendo a linha de frente em relação à divulgação. E a Sango e o Onyx estão ficando muito famosos. Eu me pergunto o impacto que isso não vai ter também em relação ao próprio futuro deles, com a fama que eles estão ganhando, querendo ou não, influenciando as pessoas. Então, pode dar muito errado, mas ainda pode dar muito certo pra eles, vamos ver. Episódio interessante. 5 estrelas pela evolução e pelo momento marcante e muito engraçado da Tinkatuf jogando a pedra no Corviknight. Gostei demais. A aparição do Scraft, enfim, também foi muito interessante, mas um episódio ok, mais pela evolução mesmo. Quero saber a sua opinião. Desculpa a demora como sempre, mas não quer dizer que eu não vou deixar de fazer. Então, um forte abraço. A gente se vê no próximo episódio. Lembrando que amanhã já tem um novo episódio e estarei às 6h55 da manhã acompanhando com vocês. Um grande beijo. A gente se vê logo logo. Fui!